O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangélica dicta, deliunter nostra delicta. Vocês têm que se sentar, gente. Quando termina o Evangelho, vocês se sentam. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa de São Marcos Evangelista. Terminamos ontem a 8ª da Páscoa, com a missa de ontem, com a véspera de ontem. Nós encerramos a 8ª da Páscoa, mas hoje nós já celebramos uma festa. Hoje é festa do Evangelista São Marcos. Nós temos 4 evangelistas. Dos 4 evangelistas, 2 foram discípulos de Jesus e 2 não conheceram Jesus pessoalmente, não foram discípulos de Jesus enquanto estava neste mundo, mas depois da ascensão de Jesus, eles também escreveram os evangelhos baseados no que os apóstolos pregavam, né, de um modo muito especial. Lucas se baseou muito na pregação de São Paulo. Lucas acompanhava São Paulo, também não foi discípulo, acompanhava São Paulo. E Marcos foi discípulo de São Pedro. Então nós temos essas 2 tradições. Dos 4 evangelistas, Mateus e João foram discípulos de Jesus. Mateus é aquele que Jesus passou na coletoria de impostos e chamou. João era o discípulo amado de Jesus. E os outros 2, Marcos e Lucas, não foram discípulos de Jesus, mas escreveram o evangelho baseados na pregação dos apóstolos. Como eu disse, então, Lucas baseado em São Paulo e Marcos baseado em São Pedro. Acompanhou São Pedro e era como que o seu intérprete, seu tradutor, e registrou as pregações de São Pedro no evangelho mais curto que tem. O evangelho de São Marcos é mais curto, é mais resumido, mas traz toda a história da salvação e aquilo que é necessário para que nós acreditemos em Jesus e para que, acreditando, sejamos salvos. O Evangelho é muito interessante, justamente o finalzinho do Evangelho, dizendo que Jesus enviou os apóstolos para pregarem o Evangelho. E Jesus disse uma coisa que hoje nós precisamos retomar, talvez entender um pouquinho melhor, mas retomar de forma um pouco mais contundente, de forma mais forte, e não cedermos às tendências do mundo de hoje. Jesus diz assim: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Qual é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Esse é chamado também o querigma, ou seja, o resumo da fé. São Paulo dizia: eu prego Jesus crucificado e só isso. E claro que ressuscitado, mas a pregação da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus disse: ide e pregai a todos esta verdade, esta boa notícia, essa alegria, a alegria do Evangelho. Quem acreditar será salvo, e quem não acreditar será condenado. Poxa vida, que Jesus bravo, né? Esse Jesus do Evangelho não condiz com esse Jesus que pregam por aí hoje em dia, né? Não, se for bonzinho, para Jesus está ótimo. Não foi isso que Jesus falou no Evangelho, ou então nós não acreditamos mais no Evangelho. Jesus diz que quem não acreditar no seu Evangelho, pregado pelos seus apóstolos, essa é a condenação.
Esta é a condenação. Qual é a condenação? Muita gente diz assim, não, porque Deus é bravo, e aí quando eu faço alguma coisa, Deus vai e me condena. Não, a condenação é nós não acreditarmos, porque acreditar aqui não é simplesmente um exercício mental, de dizer, bom, tá bom, eu acredito em Jesus, como alguns até pregam, né? Confessa com a boca, fala, Jesus é o Senhor, está salvo e pode viver do jeito que quiser. Não, esse acreditar é conformar a vida com esse estilo que Jesus disse no Evangelho. Então, se eu não acredito no Evangelho, se eu não faço da minha vida participante deste Evangelho, eu não estou participando da vida. Se eu não tenho vida, o resultado é a morte eterna, a condenação. Não é que Deus é bravo e condena uma pessoa. Se Deus fosse bonzinho, Ele não condenaria ninguém. Mas Deus não condena ninguém. Quem nos condena somos nós mesmos. É aquela mesma história, né? Claro que numa comparação, porque comparação sempre é mal feita, né? Mas uma comparação do aluno que não estuda o ano todo, vai mal em todas as provas, no final do ano diz, a professora me reprovou, o professor me reprovou. Não, ninguém reprova. O aluno que não estudou, o aluno que não foi bem nas provas, o aluno que não buscou ajuda. Não é Deus que nos condena, nós nos separamos da vida. Eu sempre uso uma comparação que nos ajuda a entendermos. Quando nós falamos que Deus pede que nós o amemos, fica a impressão muitas vezes que Deus é ciumento e possessivo, né? Se vocês não me amarem, vocês morrerão. Se vocês não acreditarem em mim, vocês serão condenados. Como se ele fosse possessivo e ciumento. Mas não é nesse sentido. Acontece que Deus é vida. Deus é o princípio da vida. Se nós não estamos na vida, nós não temos a vida em nós. É como se a água dissesse para o peixe, se a água pudesse conversar com o peixe, se a água dissesse para o peixe, permaneça em mim para que você tenha vida. E o peixe dissesse para a água, não, você é possessiva e ciumenta, eu não quero ficar aqui, e saísse da água. O que acontece com o peixe que sai da água? Morre. Não é que a água seja possessiva para dizer que o peixe deve permanecer sempre nela. É que a água sabe que ela é princípio de vida do peixe. Então o peixe tem que permanecer na água para que tenha vida. É assim Deus conosco. Deus é o princípio de vida. Se nós não permanecermos em Deus, quando nós partimos dessa vida para outra, nós estaremos desligados da vida. E essa é a condenação, estarmos longe de Deus e longe da vida. Os apóstolos então saíram pregando o Evangelho a todas as criaturas. Como eu dizia, nós precisamos romper com o pensamento vigente de hoje em dia, que relativiza todas as coisas. Não, qualquer crença é boa. Basta acreditar em alguma coisa. Não. Só em Jesus há salvação. Só em Jesus há salvação. Ele veio a este mundo para nos dizer, somente em mim há salvação. Quando ele voltou para o Pai, ele pediu que os apóstolos pregassem isso pelo mundo inteiro. E nós precisamos continuar pregando, só em Jesus há salvação. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nome, em nenhuma outra doutrina há salvação como há em Cristo Jesus. Nós não podemos relativizar, Jesus mandou pregar a todos. Não, mas eles já têm a fé deles, eles já acreditam em outra coisa. Então deixa, a gente faz comunhão aqui, a gente fica juntinho, a gente é amiguinho de todo mundo. Eu não preciso pregar o Evangelho de Jesus para esse grupo, ou para aquele, ou para esse povo, ou para aquele, porque eles já têm a fé deles. Eu sempre digo uma coisa, graças a Deus São Paulo não pensava assim, senão nós não estaríamos aqui. Graças a Deus os apóstolos não pensaram assim, senão nós não estaríamos aqui. São Paulo, quando chegou em Atenas, tinha um ginásio lotado com vários deuses. Ele poderia muito bem dizer também, não, eles já têm a fé deles, que cada um acredite no que já acredita. Mas São Paulo não fez isso, ele fez o que Jesus mandou, ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos também continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo, para que todas as pessoas saibam que somente em Jesus há salvação. Que o evangelista que levou o nome de Jesus a tantas pessoas, interceda por nós e nos dê também a coragem de anunciarmos Jesus com a nossa vida e com o nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.